Olá, pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Pod-se. Hoje eu venho com um tema muito interessante para vocês, referente às memórias aqui do nosso estado. Eu convidei a jornalista e historiadora Cândida Oliveira para bater um papo com a gente sobre o mais recente livro dela, Lentes, Memória e História. As fotografias Lambes Lambes em Aracaju. Então, gente, primeiramente eu quero agradecer a Cândida pelo convite. Cândida, que é minha amiga, né? Verdade, colega de jornalismo e historiadora, professora. Então, ela fez esse livro com muito amor. Pelo que eu conheço de Cândida, eu sei que foi com muito amor e dedicação. E não foi, Cândida? Com certeza, eu quero começar a agradecer, né, o convite. Fomos colegas de trabalho, inclusive, né, Saulo, durante alguns anos. E é um prazer estar aqui com você. Não pode... Meu novo filho também, né? Exatamente. Esse é o novo filho de Cândida aqui, eu quero mostrar a vocês. Que é um filho, né, Cândida? É um filho. Com certeza é um filho. O segundo, né? É o segundo, né? O primeiro livro de Cândida é esse aqui, ó. Que fala da Umbanda, também vale a pena muito, muito ler, né, Cândida? Fala muito de religiosidade, né? Exatamente, organizado com Fábio Maurício e Thaís Lima, é uma organização, né? E eu contribuí um pouco, Uma Luz em Minha Vida, Umbanda. Pois é. Então, assim, Cândida tem muito para nos contar. Cândida, como foi o processo de criação desse livro? Foi longo, Saulo, porque eu fiz jornalismo, né? E no jornalismo, nós temos uma disciplina que a gente precisa escrever um texto. Uhum. E ao entrevistar, né, Luiz Antônio Barreto, um pesquisador sergipano que já faleceu, comecei a conversar com ele sobre fotografia lambe-lambe, me despertou a temática e eu fui em busca para esta disciplina. Só que eu gostei tanto que eu queria fazer meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, sobre a temática. Porém, eu não tinha mais tempo para fazer um livro-reportagem. Eu só tinha 6 meses para concluir o curso e não daria tempo, né? Na época, a professora Beatriz Colucci, né, que foi a minha orientadora, disse: Cândida, você precisa passar um tempo mais. Eu disse: não, eu vou colar grau e esse sonho eu vou postergar um pouquinho. Entendi. Anos depois, eu vou fazer História na Universidade Federal de Sergipe. Eu tenho curiosidade de saber de onde saiu. Porque Cândida é uma excelente jornalista. Cândida, de onde teve essa vontade? De onde surgiu essa vontade de ser professora de história, historiadora? Eu queria unir ao jornalismo. Queria um curso que agregasse. Então, na minha cabeça, a história agregava bastante. Né? Porque nós somos contadores de história, enquanto certeza. Jornalistas. Mas estudar a história, a gente aprofunda. Né? A história do Brasil, a história de Sergipe. E eu optei, né? Na época era vestibular, não era Enem. Fui aprovada. Fiz o curso e ao final do curso eu disse: aquele sonho que ficou guardado no jornalismo, a fotografia lambe-lambe, eu vou retomar agora. Conversei com o orientador, professor Dr. Cláudio Franklin Monteiro, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, e ele: vamos tocar, Cândida. E aí eu voltei a fazer a pesquisa, né? E aí, daí puxou o mestrado e o livro é resultado da dissertação do mestrado. Gente, esse livro, Cândida conta a memória de um tempo que foge totalmente de nossa época. A fotografia hoje é algo comum na nossa vida. Exatamente, Saulo. Nós temos uma rede social só para isso. O celular fazendo só fotos, né? E Cândida conta essa história aqui de uma época que a fotografia era algo muito além do que nós temos hoje, assim, no sentido de era mais trabalho fotografar, dava mais trabalho fotografar, porque teoria é tudo manual, né, Cândida? Exatamente, a revelação. Revelação, tudo manual. As pessoas tinham mais dificuldades, você tinha que contratar um fotógrafo. Sim. Era um produto caro. Exatamente. Né? Era um fotógrafo só para isso, e tinha que ser naquele dia.
E olha que eu tô falando de um tempo recente até, porque Exatamente. se a gente for aprofundar e entrar na história, né, Cândida? Nós vamos chegar em um tempo que era raríssimo fotografar. Com certeza. E, Cândida, você fala de 1950, 1990. É o meu marco temporal, né, Não, de pesquisa. Desculpa, de 1950 a 1990, não é Exato, isso? 1990, exato. Até 1990 é o marco temporal da pesquisa. Certo. Né? Que é quando eu começo, o meu foco é Aracaju, né? O fotógrafo lambe-lambe da capital sergipana. Então, eu começo em 50. Por que eu começo em 50? Conversando com o memorialista Murilo Meles, ele conta que nesse período concentravam-se alguns fotógrafos onde tinha a estação de trem, aqui na capital. Porque era um local com um público muito grande, chegavam pessoas de outras cidades e de outros estados. Então, ali eles tinham clientela. Então, minha pesquisa começa a partir daí. Ô, Cândida, eu tenho uma curiosidade. Chama-se lambis. De onde surgiu esse termo? No livro, a gente conta um pouco dessa palavra, né? Dessa palavra. Lambe-lambe, por quê? Existe uma brincadeira em torno disso também, né, que os fotógrafos dizem que quando eles tiravam da máquina caixote o papel, já com a foto revelada, eles passavam na língua para fixar. Tá parecendo... Por isso que diz lambe-lambe, usa um termo lambe-lambe. Eu lembrei agora do pessoal que fuma, que não tem nada a ver, viu, gente? Aqui é uma coisa já para descontrair. Não tem pessoal que fuma aquele... o cigarro de palha, né? palha, né? E aí ele passa a língua pra colar na outra parte. Exatamente. É algo assim? Mas aí é uma parte folclórica, né? Certo. Eles brincam dizendo que passava. Quando a gente vai conversar com os fotógrafos lambe-lambes, eles dizem, não existia isso. Foi uma questão de começaram a usar esse termo lambe-lambe, que também há pessoas que chamam de foto oiti, que é uma planta, é uma árvore. E uma árvore, inclusive, que nós temos ainda em Aracaju, ali na Praça General Valadão, existe os pés de oitizeiros. E como em um determinado período da história os fotógrafos lambe-lambe se concentraram ali, aí chamavam também de foto oiti, por conta dessas árvores. Mas aí, voltando, né, o lambe-lambe é uma questão folclórica, né, dizer que eles lambiam o papel fotográfico, mas não existia essa questão de lamber, né, o papel. É só uma questão folclórica mesmo. Entendi. E você está falando a localização. Eu Sim. achei uma parte bem interessante. Existia uma parte da cidade só dedicada à fotografia. Existia. Lá na estação de trem, depois eles migram ali para a Avenida Coelho Campos, onde atualmente nós temos uma rede de supermercado, bem na esquina do Mercado Aqui Central. não tem problema falar nome. Né? É o G Barbosa. Certo. Né? Ali no G Barbosa, na esquina, é o G Barbosa, e na outra esquina já inicia o nosso Mercado Central. Sim, é ali. Eles se concentraram um determinado período da história ali naquela região. Depois eles migram para a Praça General Valadão. Na General Valadão, que é a praça onde estava o principal hotel da cidade, que é o Hotel Palace, né, que infelizmente, né, não existe mais, só está lá o prédio, não existe mais. Eles se concentram ali, um determinado período. As barracas que eram irregulares, porque não era uma coisa padronizada, né, apesar de eles contarem que eles pagavam o imposto, né, à Prefeitura de Aracaju, eu não acho registros desse pagamento, mas eles contam que pagavam, né, um valor simbólico mensal à Prefeitura. E depois desse local, né, eles voltam para a região do mercado. Entendi. Do Mercado Central. Então, no livro, quem tiver curiosidade de ver, né? Claro, não pode contar tudo, né, Cândida? Exato, não posso dar spoiler de tudo. Tem que ler. Mas assim, não é porque é meu livro, minha pesquisa, né, que... é dela, ela, claro, vai... Suspeita, mas eu... Exato, suspeita, mas assim, é uma pesquisa muito interessante, né? No lançamento, Saulo, do livro, foram pessoas que eu nunca vi na vida. Por terem assistido algumas entrevistas falando sobre o lançamento, elas foram por curiosidade. E depois eu tive, até hoje, eu tenho um feedback muito bom
do livro, né? Porque é uma linguagem simples, é acadêmica, é um livro acadêmico, porque é fruto de uma dissertação de mestrado, Claro. mas o meu lado de jornalista me ajudou a fluir essa escrita. Com certeza. Foi uma coisa que eu tinha Com muito certeza. medo, mas assim, o feedback depois das pessoas, não, uma leitura fluida. Mas voltando aos fotógrafos, né? Eles, na Praça General Valadão, eles precisam... Por que saíram da Praça General Valadão? Era um ponto muito importante da cidade, porque tinha a Secretaria de Saúde, que até hoje está lá, não é mais a Secretaria, mas é o prédio Serigi, e tínhamos o Hotel Palace. Entendi. E era um local, um ponto, tinha a alfândega também, que é onde se concentra hoje o Centro Cultural de Aracaju. Então, era uma praça de muito movimento. Então, os fotógrafos queriam público, clientela para trabalhar. Entendi. Então, aquela praça, onde tinha os pés de oitizeiro, era muito bem frequentada. Canda, por mais que nós sabemos que era muito difícil naquela época fotografar, principalmente, tem um público. Sim. Existe um público para isso. Essa fotografia era acessível? A fotografia, então, antes da fotografia lambe-lambe, a gente voltando um pouquinho na história, a fotografia ela é criada na França, começa a se espalhar pelo mundo. No Brasil, ela chega pelas mãos de Dom Pedro, né? A máquina que a gente chama máquina caixote tem Dom Pedro? Sim. Existe também, exato. Existem as fotos... Segundo. Dom Pedro II. Existia a máquina caixote, que a gente chama, né? É dela que eu queria que você chegasse. Sim, a máquina caixote. A caixote. Exato. Ela chega ao Brasil, se espalha, né, pelo país, mas quem tinha acesso eram pessoas com dinheiro, porque é caro. Era um produto caro. Interessante, né? Esse mercado, que é um mercado, posso ser Sim, um mercado? um mercado. Que é um mercado, encontra-se hoje numa área que nós consideramos comercial da cidade, mas mesmo assim eram pessoas que tinham dinheiro para tirar. Sim. Mas eu vou fazer um adendo, Saulo. Quando ela populariza, entre aspas, né, porque era um produto caro, quando se espalham os fotógrafos lambe-lambes pelo país, em Aracaju também, né, lá na Praça General Valadão, no Mercado Central, ela baixa de valor. O valor passa a ser menor. Claro, não era comum você fotografar um aniversário de um filho, né? Isso que é comum pra gente hoje em dia, mas naquela época não era fácil fotografar o aniversário de uma mãe, o aniversário de um filho, isso não. Mas precisava-se de fotos para documentação. Entendi. E quem não podia ir para um estúdio, pagar uma fotografia em um estúdio, procurava o fotógrafo lambe-lambe, porque o preço era mais reduzido. Porém, né, a foto era aquela famosa 3x4, que até hoje a gente precisa fazer para a nossa identidade, né? Era a foto 3x4, você pagava e recebia um quantitativo. 3, 6, né? Você pagava pela quantidade. E o interessante era que imediatamente você recebia a foto. Eles revelavam ali mesmo, sem estrutura, né? Essa máquina era ainda aquela que explodia, não, né? Sim, é porque a explosão também tem essa questão lúdica dos filmes que a gente assiste. Cobre, que né? a gente cobre a cabeça, clica, ela faz aquela cortina de fumaça. Isso. É ainda aquela? Sim, é aquela que a gente chama de máquina caixote. Olha. Então, vale esclarecer, gente. Nós usamos isso aqui hoje, né? Isso aqui que eu tô falando. Na palma, temos a foto na palma da mão. É muito diferente. Você vai levar um caixote. Sim. Do tamanho do nosso cenário aqui. Mas menor que um pouco. Não vou mais exagerar. ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Para levar pela cidade para fotografar. Sim, os fotógrafos eles se concentravam na Praça General Valadão. Em algumas festas, eles iam. Festas o quê? Festas religiosas. Então, né? Muito difícil, né, Canda? Sim, muito difícil. Algumas festas religiosas eles participavam, levando, porque era uma máquina móvel, também assim como o celular. Era uma máquina, mas o grau de dificuldade não existia. Carros, mobiletes, que antigamente, né, nesse período chamava Vespa,
né? Que é a moto, né? Como a gente Entendi. conhece hoje a motocicleta, eram Vespas, então não era acessível. Não era viável você sair do seu local, do seu ponto, para ir até o interior do estado ou ir para algum bairro, para uma festa de padroeira, por exemplo, fotografar. Entendo. Alguns faziam isso, né? Alguns tinham, né? Os fotógrafos me relatam que algumas pessoas tinham a mobilete, a Vespa, e que se dirigiam para o local para fazer foto. Né? Mas era muito difícil. Então, as pessoas precisavam ir até a Praça General Valadão para fazer a sua foto. Entendi. Cândida, e a quantidade de fotógrafos? Quantos fotógrafos tinham? Nesse período da minha pesquisa, Saulo, a gente consegue registrar mais de 30. E a Ok. maioria concentrados na Praça General Valadão e no Mercado Central. Mas você fala da pesquisa completa até a década de 90. De 90. Vai tendo um declínio. Por que o declínio? Quando eles saem da Praça General Valadão, por uma solicitação da prefeitura, né, assim eles me relatam, e eu encontro também em jornais da época o registro dessa retirada dos fotógrafos da Praça General Valadão, porque nós íamos receber, lembra que eu falei do Hotel Palace, que era o único hotel Lembro. que poderia receber políticos, artistas, né? Era o hotel mais importante da cidade. E certamente essas pessoas eram Hosped- privilegiadas Sim. nesse sentido, agraciadas com essas Exatamente. fotografias, né? Pela necessidade, até para registrar fatos históricos. Por exemplo, o governador Sim. deveria priorizar. Nesse período, um governo de estado, por exemplo, eles tinham os fotógrafos de estúdio, né? Eles não usavam tanto a mão de obra do fotógrafo lambi-lambi. Não, né? Não. Então já tinha segregação aí. Sim, existia. Porém, numa visita do presidente da época, Garrastazu Médici, né, a Aracaju, os fotógrafos são retirados da praça com a desculpa de que, com a visita do presidente da República, eles poderia ter algo escondido ali, uma bomba, algo assim, né? Nossa. Foi usado essa desculpa, né? Para retirarem. Na verdade, eles queriam limpar a praça. E tinha um contexto histórico aí Sim. que nós estamos falando de um período militar. Militares, da ditadura, exatamente, da Né? ditadura militar. Não seria... Tem que desconfiar, né? De algo desse porte, alguma desconfiança desse porte, mas também nós temos que nem tudo eles queriam que registrasse. Provavelmente isso. E também a higienização que a gente fala social, né? Vamos tirar essas barracas sem padrões, né? Nenhuma barraca era padronizada, não eram de lonas, eram de pedaços de madeira, não existe uma padronização dessas barracas. Então, vamos higienizar a área, deixar a praça livre, para causar uma boa impressão ao presidente da República. Mas isso foi em que época, mais ou menos? Porque no começo deveria ter sido... Como eu vou tentar falar um termo que eu nem sei se é dessa época, né? Mas é um coqueluche da época. Deveria ser algo... Sim, eles eram muito procurados, os fotógrafos movimentavam a praça. Como o iPhone do momento, né? Sim. Chegar Na época, uma novidade, assim. você fazia uma foto, era um evento. Quando foi que eles foram tirados? Quando já não estava mais, já era bem popular, não? Sim, muito popular. Mais ou Mas aí menos eles em que são época? transferidos, né? Eles saem da Praça General Valadão e voltam para o Mercado Central, que fica a poucos metros ali, coisa de 300 metros. Tá, quando deixaram a praça, era onde as pessoas iam passear no momento, né? Sim, ir para a eu Secretaria de Saúde, lembro. Exato. ir para a alfândega. Lembrando, gente, que nós estamos falando de um período que o centro da cidade era um movimento. A cidade fazia jus. Sim. O centro, né? O centro era a parte comercial, a parte que as pessoas iam passear mesmo, se vestiam bem, sim. né? Final da tarde, era um evento ir ao centro da cidade passear, Exato. tomar um sorvete. Então, aí, determinado tempo, certamente, né, Cândida, fazia jus.
Sim, onde eles... estavam concentradas as melhores lojas, né? Onde as Exato. mulheres e os homens também iam fazer suas compras. Aí fazer registros. Exatamente. O momento. Exato. Depois disso, retiraram eles e devolveram... Retiram e colocam eles no mercado central, onde ficaram até a década dos anos... O início dos anos 2000. Não sei se você já era nascido, mas o mercado central passa por uma reforma. Sim. Eu não era nascido... Nos anos 2000. Não era nascido não, Cândida. Né? Obrigado por me chamar de novinho. Então, gente... não sei se você lembra da reforma que a Prefeitura de Aracaju fez ali todo o mercado central, que é o que a gente conhece hoje, mas aquela obra foi feita em 99, e nos anos 2000 foi inaugurada. Nessa época aí, eu já estava chegando a Aracaju. Sim. Eu morava no interior. Eu sou de Canhoba. Um pessoal, beijo pra minha terra. Espero que estejam curtindo, né? Tenho certeza disso. Nossa Senhora de Lourdes, porque eu não tenho como dizer que eu não sou de lá. E naquela época era bem isso que você tá falando. Só que assim, eu vou aproveitar essa deixa. Sim. E vou trazer a história mais para próximo da gente, que é a década de 90. Sim. Que pra mim, eu não sei se eu estou... certo, mas eu acho que depois da década de 80 para 90, houve um avanço tecnológico. Sim, as bastante. Máquinas a gente fala isso no livro, né? Uhum. A Kodak faz lançamento de máquinas mais modernas, foto colorida. Os fotógrafos lambi-lambis trabalhavam com a foto preta e branca. Uhum. Né? Surge a foto colorida, surge a máquina pequena, caseira, né, que você levaria para qualquer lugar. Surge a máquina instantânea, que você faz a foto de imediato, ela lhe apresenta a impressão da foto. A gente conta um pouco dessa história também no livro, para mostrar, né, a evolução da fotografia. E eles resistem, né? Alguns migram. Quando eles saem da Praça General Valadão, muitos não vão para o mercado, porque começam a adquirir esses novos equipamentos. Mas muitos vão para o mercado, continuam trabalhando na inauguração do mercado nos anos 2000, né, foi uma obra feita pela Prefeitura de Aracaju. Esses fotógrafos não têm onde ficar. Nessa reformulação, não é destinado um espaço para que os fotógrafos continuem a exercer essa profissão. E aí muitos desistem, né, abandonam a profissão. Alguns resistem, né, porque a resistência faz parte do dia a dia do povo nordestino, do povo brasileiro. Mas ainda assim se perde muito da história, né, Sim. Saulo? Nessas migrações de espaço, e quando não se deixa um local para que eles possam executar a fotografia, perde-se muito da história. Com certeza. Isso é retratado, inclusive, em jornais da época. A gente traz recortes. É isso que eu já ia mostrar aqui. De jornais da época. Eu vou deixar só um gostinho, viu? Sim. Aqui. Ela mostra, gente, aqui, ó. Um jornal, tá vendo? Aí, eu acho que eu devo demorar mais um pouquinho aqui. Aí, depois... Lógico, eu não vou mostrar tudo a vocês, porque eu quero que vocês fiquem curiosos e procurem o livro da Cândida. Olha, ainda tem até Aracaju nu, com acento nu aqui. Bem antigo. Correio de Aracaju. E aqui a Praça General Valadão com os pés de oitizeiros, né? Uma foto. E como eram as fotos antigas, né? Preta e branca, essa já antiga, já ficando amarelada, né? E é justamente um casal na Praça General Valadão, que por trás há um pé de oitizeiro. Uma foto feita por um fotógrafo lambi-lambi. Infelizmente, na época, eles não registravam de quem era, né? O que a gente chama hoje de crédito, né? Vamos dar crédito ao fotógrafo. Não havia, era muito difícil. Os de estúdio, sim, muitos deles registravam, né? O nome deles na fotografia. Mas os fotógrafos lambi-lambis eram bem difíceis fazer. Inclusive, gente, tem aqui. É muito curioso. As partes, né, da máquina. As partes da máquina antiga, a máquina que a gente estava conversando aqui, falando dela no começo, né? A caixote. Então é bem legal conhecer, viu, gente? Eu não vou mostrar mais, porque eu quero que vocês fiquem curiosos para comprar o livro da Cândida. Tá muito bonito. A capa também, eu quero ressaltar, né,
foto é do fotógrafo Lineu Lins, que já faleceu, né? Mas um fotógrafo incrível. O acervo atualmente dele faz parte da Universidade Tiradentes, e eu solicitei a autorização para uso da imagem, e a Universidade Tiradentes gentilmente cedeu, né, para que eu usasse na capa do livro. Trago também, Saulo, no livro, os nomes de várias barracas, né? Por exemplo, essa da capa é Batatinha. Foto Batatinha. Foto Batatinha. Então, a gente consegue o resgate de nomes dessas barracas, porque cada barraca tinha um nome. Certo. Né? Então, curioso, tinha né? foto Confiança, porque provavelmente o proprietário torcia, né? Foto Sergipe, Sputnik, também interessante, né? É interessante. Sputnik é um nome inglês e tal. Cândida, certamente alguns dos seus entrevistados hoje são bem saudosos quanto ao momento que viveram. Sim. Como é que eles estão hoje? Saulo, eu os entrevistei, eu tenho contato com eles até hoje, né? Mas as últimas entrevistas foram antes da pandemia. Eu consegui localizar no Mercado Central, mas já trabalhando com os equipamentos mais modernos, né? 4 deles, né, que trabalharam com a fotografia lambe-lambe. De certa forma, não saíram do local. Exatamente, resistência. Resistência Eles sempre. mudaram o equipamento, mas estão lá resistindo, estavam, né? Porque não estão mais, estavam lá resistindo até 2020. Começa a pandemia e quando eu volto a ter contato com eles, eu descubro que um deles teve um AVC, então ele não frequenta mais o mercado. O outro também teve um problema de saúde muito sério e hoje é acamado, ele não fala mais, né? Mas foram pessoas importantíssimas para que esse livro acontecesse, para que essa pesquisa pudesse avançar, né? E outros 2 estão bem, né? Seu Eduardo, seu Carlos, seu Sérgio, até hoje eu mantenho contato com eles, mas consegui localizar. Sempre que dou entrevista, peço que se tiver algum fotógrafo lambe-lambe no interior do estado, aqui na capital, que por favor faça contato. Eu tenho interesse em continuar contando essa história. Vale a pena fazer esse apelo, porque esse aqui vai chegar lá. Com certeza, eu quero muito que chegue. Quem foi fotógrafo lambe-lambe, quem teve um parente, né, que trabalhou com fotografia lambe-lambe, que lembra da história, que tem memórias, que pode contar, eu estou à disposição para ouvir. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar os nossos contatos aqui na legenda. Na legenda. Na legenda. Para você, que foi fotógrafo lambe-lambe, procurar a Cândida. Pode me procurar também, que eu passo o contato para ela. Tá certo? Com certeza. Eu estou à disposição. Cândida, fotografia é muito importante na nossa vida. Sim, conta a história de uma sociedade, de um país, de um povo. Exatamente. É retratar o que demais foi importante pra gente. Porque, culturalmente falando, é como você falou, conta a história de um povo, mas também conta a história da nossa república. Sim. Não é isso? Exatamente. Cândida, como foi vivenciar isso? Porque você também retrata um pouco disso que eu tô falando no seu livro, né? Sim. Dessa história. E reviver tem aquele aspecto saudosista, mas tem a curiosidade que você tem também como jornalista de se aprofundar em determinados temas. Saulo, foi um prazer muito grande, na verdade, conhecer um pouco da história da cidade em qual vivo, de Aracaju, né? Porque, além de conhecer pessoas, esses fotógrafos, né, e hoje até seus familiares, graças ao livro, né, eu adentrei a essas famílias também. Nós contamos aí, nós passamos pela ditadura. Exato. Né, e aí a gente vê a questão do autoritarismo, de retirada desses fotógrafos de uma praça. Então, isso a gente fica revoltado. Né, quando a gente tem conhecimento. Até seu amor, né? Bate aquele amorzinho pelo que a gente está fazendo. Exatamente. E sente a dor. A gente sente a dor quando a gente conversou com eles. A gente sente a dor de não ter um espaço
mercado para manter essa memória viva, essa memória da fotografia viva, porque eles, quando eu os localizei, né, não só em 2020, eu já venho fazendo essa pesquisa há algum tempo, há 20 anos atrás, quando eu era estudante de jornalismo, eu já tinha conversado com eles sobre isso, naquela disciplina que eu fiz lá no curso de jornalismo. Então, a gente veio mantendo contato ao longo do tempo. E aí, o espaço que eles não tinham para trabalhar, eles dividiam o espaço com uma pessoa que vendia outros produtos no mercado, dentro de um box muito pequeno. Eles não tiveram direito a nenhum box. Parece até um produto, né, Canda? Assim, normal. Um produto que a gente encontra ali no centro. Sim. Eu sei que depois populariza e vira as famosas casas de fotografia, onde a gente vai revelar, né? Assim, que a gente chamava, até hoje existe a revelação da foto, né? Eles fotografavam e na mesma hora te entregavam um produto, né? Que era um diferencial também da época, que hoje em dia muitas vezes a gente até vai revelar uma foto e a gente nem recebe na hora. E com o tempo, mas eles conseguiam fazer isso, exato. Dois negócios, na verdade, desculpe. Existia quem fotografava e existia quem revelava. Sim. E um determinado tempo, na maioria dos seus entrevistados, certamente, eles tiravam as fotos e revelavam. Exatamente. Os fotógrafos lambi-lambis, eles compravam o produto, química, né, que é o fixador e revelador, e o papel. Gente, então, existia um comércio. Que interessante, né? Aí hoje a gente tem isso nas mãos. Numa impressora. Numa impressora, casa. Rapidinho, ó. O legal, voltando a falar de idade, é que além de você ter feito essa pesquisa, como você viveu também na década de 90, sim, você certamente acompanhou essa mudança, sim, essa trajetória. Porque, gente, depois da década de 90, isso foi muito rápido. Foi muito rápido. Quando chegou em 2000, no início de 2000, a gente já tinha alguns celulares que fotografavam. Certo que só tinha quem podia financeiramente. Sim. Não é isso? Sim. E a foto digital, ela começa antes, né, dos anos 2000. Mas esses fotógrafos lambi-lambis, eles demoram um pouco para fazer essa migração, porque era um equipamento caro. Eu fui fotografada, ainda criança, eu lembro minha mãe levando a mim e meu irmão lá na Praça General Valadão para ser fotografada por eles. Por esses... Porque precisava, sim, precisava da foto para a matrícula escolar. Não tive esse prazer. Porque eu acho que você sempre morou na capital ou já morou no interior? Sim, sempre morei na capital. Então, eu morei no interior. Assim, mas de certa forma, eu já peguei o tempo da fotografia, daquela foto, aquela câmera mais, sabe? Mais moderna já, né? Mais digital. Moderna, bem mais. Então, assim, era demorado, porque o fotógrafo teria que se deslocar para revelar. Sim. Não é? Era um pouco mais... Com eles era de imediato, né? E é aquela história, você não podia errar, porque você tinha que ficar imóvel para fazer a foto, porque ali mesmo ele já revelava ali dentro daquela máquina, a magia, eu digo que a magia acontecia na máquina caixote, porque eles colocavam as mãos e sem a observação, né? Eles conseguiam passar o papel de um produto para outro, fazer a secagem ali dentro e retirar a foto, a imagem. Então, era uma magia. Eu digo que era uma magia. Lembrando, gente, que esse produto não era barato na época, não. E hoje também está se voltando a essa... Está havendo um resgate. Como a máquina... a vitrola, né? Sim. Que em um determinado período todo mundo descartou os LPs e hoje está voltando. Está voltando a compra do papel, está voltando a compra dos produtos químicos, mas são produtos muito caros. Eu imagino. E eu estava lembrando aqui, para descontrair, gente, imagine você esperar, nesse caso aqui era na hora, mas não tinha volta. Você não dá tempo de você olhar se você dormiu na foto. Sim, exatamente. Hoje todo mundo descarta essas fotos. A foto, não, quero outra. Um clique. Quero outra. Na palma da mão. Imagine, porque isso é caro. Então, assim, pagou por uma foto é aquela.
dormiu na cama. E não sei Ou se então as pague pessoas- por outra. Muita gente deve lembrar que os homens precisavam fazer a foto de terno. Ah, é verdade, tem a vestimenta. Como era? Exato. Então, Vamos falar da vestimenta agora. era apenas... Ali era uma mentira. Uma boa mentira, se é que existe boa mentira. Mas era só na frente o terno. Não existia não precisava vestir um terno, né, para o homem fazer a foto de terno para a identidade. Era um sobreposto, assim, que você colocava aqui de mentirinha, que era só a frente do terno com a gravata. O que hoje seria um filtro. Exatamente, o que seria um filtro. Um filtro. Perfeito, Saulo. Perfeito. Pra entender melhor, né? O que Exatamente. certamente... Quem nunca- Exatamente, quem era um nu- tecido, né, com a frente de um terno, mas era só essa parte aqui. Quem nunca viu, o né? plano americano, que a gente chama na fotografia, né? Quando a gente estuda fotografia, o plano americano, fingia que o homem estava de terno e ele fazia a foto para a identidade dele. Hoje não, a identidade não precisa mais ser de terno, mas Aham. antigamente era necessário. Quem nunca viu na parede da casa da avó? Quem tinha uma avó que viveu nesse período Sim. sabe o que é ter uma foto Na na parede. parede dos avós, na parede. Muitos daquelas ali, é bom a gente ressaltar, que eram pinturas. Ali eram muitas dessas fotos que a gente encontra no interior, com a moldura geralmente redoval, eram pinturas, não eram fotografias. Mas era feito pelos lambilambes? Não. Então é bom ressaltar isso. Outro tipo de profissional. Outro tipo. Né? Uhum. Porque, além da fotografia lambi-lambi, os profissionais de estúdio, alguns deles retocavam a foto com tinta. Nossa. Se tornava mais caro. Né? Porque as fotos eram... Me corrija se eu estiver Certo. errado. Porque as fotos eram em preto e branco e para tornar colorido ou não? Ou só para retocar? Tinha esse caso também de tornar colorido, mas também tinha os retoques. Para chegar à perfeição da imagem, né? Entendi. Então usavam-se tintas. Nesses casos que a gente encontra muito nas casas dos nossos avós, aquela foto do homem, da mulher ou do casal, né? Ou às vezes até da família toda, ali a maioria eram pinturas, não eram fotografias, não são fotografias. Você pode perguntar, se você estiver na casa dos seus avós, você pergunta, era foto ou foi pintura? Uhum. Hoje, fotógrafo profissional tem que ser tem que saber de Photoshop, tem que entender de fotografia, de vários posicionamentos. Sim, e é um produto que realmente que são equipamentos, uma lente, É a lente de 50 mil, de 40 é. mil. Hoje a fotografia Equipamentos caros. tem lentes até para fotografar a lua com perfeição. Sim, exatamente. Né? Fotografar o universo. Exatamente. Tem- Popularizou, É, mas os equipamentos continuam sendo equipamentos caros. caro, sim. É porque também a tecnologia, né? Nós vamos Avançou. avançando Exato. Mas assim, eu queria ressaltar, até agora estamos chegando na parte final, essa parte de transição. Deve ter sido, eu sei, você já falou aqui, que foi bem difícil para eles, Sim, com certeza. porque não deve ser fácil, né? Ou você tem é praticamente ali artesanal, ou tô errado em usar esse termo artesanal? Artesanal, totalmente artesanal, Saulo, né? Eu no primeiro período eu acho que foi isso que me encantou pela fotografia, no primeiro período de jornalismo, a gente aprende a fazer revelação. Naquele né? quarto vermelho. Exatamente, no quarto vermelho, como a gente vê nos filmes. Sim. A gente vai para a rua, faz a foto, volta, entra num quarto escuro com a lâmpada vermelha e de uma folha em branco sai uma imagem. Aquilo é encantador para mim. Também foi para mim. Né? Aqui, Eu muito lembro muito, encantador. eu lembro muito. Porque eu também, eu fiz jornalismo, eu me formei em 2009, então eu acho que eu fui se eu não estiver enganado, uma das últimas turmas do que curso teve a oportunidade que teve de conhecer oportunidade. a revelação da fotografia, né? Porque depois passa a ser digital. Então, assim... Até porque, no curso de jornalismo, a gente era obrigado até só para conhecer, né? Mas isso já existia. A digital. A digital. Com certeza. Ah. Eu saí em 2005, então eu fiz 2001, primeiro período. E a gente conheceu a digital já, né? Uhum.
com certeza, os relatos deles são muito emocionantes, assim, Saulo, de falar dessa migração de equipamento, de localidade, e depois não ter mais uma localidade, sua referência de trabalho não existe mais, né? Então, é uma tristeza muito grande para a maioria deles. Muitos conseguiram ir para outras áreas, mas os resistentes não. E é uma tristeza muito grande. Né? E é um país que ainda a gente precisa salvaguardar a memória, né? A nossa história. Não deve ter sido muito fácil também, porque como popularizou, a gente sabe que essa questão do amor, né? Quando a gente coloca a mão, quando a gente trabalha naquilo ali, a gente sente prazer no que está fazendo. Trabalho, como você falou, artesanal, manual. Né? Aí hoje simplesmente você dá um clique. E perfeito, né? E perfeito, porque você colocar as mãos dentro de um equipamento e sem observar, né? Você revelar uma foto, uma imagem de uma pessoa. Então, os pais que levam suas crianças, porque depois de um determinado... É muita história para contar, só além do livro, mas assim, em um determinado momento as pessoas, eles começam a investir, né, nas suas barracas, tem o cavalinho de mentira para que a criança possa fazer foto, existem as imagens de fundo, que é onde eles botavam a Torre Eiffel, né, imagens bonitas para que os casais pudessem ser fotografados com a imagem de fundo bonita. Então, assim, eles também evoluem, claro, né? Que de uma forma totalmente diferente de hoje em dia. E, de repente, não tem mais nada disso. Pois é, pessoal. Nós estamos falando de um tempo que parece até... Que é muito distante. Muito distante. Mas não é um passado recente. É um passado bem recente. E que o livro da Cândida dá a gente essa volta no tempo. Eu estava folheando ele, li umas partes, claro, porque eu estudei para conversar com ela, e parece que a gente tenta tirar da memória tudo que a gente viveu, tudo que eu vivi por quem chegou a pegar o finalzinho, ou acompanhar, ou tirar, né? Sim. Tem gente que vai saber o que eu estou sentindo nesse momento, assim. É muito interessante, porque, veja bem, são através desses profissionais que hoje nós temos o prazer de saber como era o rosto dos nossos avós. Sim. Alguns têm o prazer de saber como era o rostinho da sua bisavó. Exatamente, né? Isso, Saulo. Porque a gente... hoje é fácil. Os meus filhos poderão saber com muito mais facilidade como era o rostinho da minha mãe, não é isso? Exatamente. E a gente, por exemplo, eu não lembro da minha avó. Eu vejo por foto, e são fotos assim. A fotografia lambe-lambe. É realmente, assim, é muito interessante, né? Eles realmente guardar a memória por meio da fotografia. Eles fizeram isso muito bem. Muito bem. Tem algumas fotos antigas no livro, né, de famílias que me disponibilizaram usar essas imagens, né, de casais, ou seja, do amor, daquele momento. Sim. Né? Cândida, como foi para você agora? Deve ter, no final, o prazer que você sentiu não se discute, a gente já imagina. Sim. Mas pelas suas falas, eu vi que você abraçou a causa deles. Sim. Mas existe aquela emoção, né, do momento, porque, querendo ou não, você viajou no tempo. Sim. E como foi que você viajou no tempo da sua cidade? É a mesma coisa de você procurar saber como era a sua cidade e ficar dizendo, ali funcionava isso. Eu passo por alguns locais hoje e digo, aqui os fotógrafos trabalharam, e passo no mercado. Aqui os fotógrafos trabalharam em tal período. Passo em outro local, que é onde eles estavam até 2020, que é lá no mercado também central, de Aracaju. E digo, aqui foi o último local que eles trabalharam, porque depois da pandemia eles não voltaram mais, né? Porque 2 ficaram doentes, então o terceiro, ele não quis voltar só, e o quarto, ele... Depois da fotografia lambe-lambe, ele migra para trabalhar no próprio estúdio. Então, assim, aí eu passo e digo, aqui foi o último local de trabalho dessas pessoas que tanto contribuíram para a história, né? Eles fotografaram políticos, né? Fotografaram
histórias de família, eu sempre digo assim, eu quero dar continuidade a essa história porque ainda tem muito a contar. Quem tem foto de lambe-lambe, né, de família, eu também estou à disposição. Vai vir o 2, né? Eu pretendo, Saulo, né? Eu estou nessa busca de fotografias, de um período da fotografia, né? Quem são essas famílias que se fotografavam? Porque foto 3x4 é fácil a gente localizar. Mas fotos de família, fotos de festas de padroeiro, onde as famílias usavam a melhor roupa para ir visitar, para participar da procissão. Então, assim, eu estou em busca dessas imagens agora para a gente fazer uma leitura da sociedade da época. Você pode encontrar ainda, mas pesquisando esse livro, qual foi a história mais emocionante para você? Para mim, o que ficou de mais importante é ter compreendido a importância deles para a história da capital e perceber que eles não se davam a importância que eles merecem. Eles não... Eles nunca tiveram a noção da importância deles para a história da cidade. Isso é muito claro pós-lançamento de livro, né? Porque eu vou várias vezes ao mercado entrevistá-los, né? E no lançamento do livro eu faço questão de fazer a impressão dos convites e levar impresso, porque hoje é tudo muito digital, né? Mas eu fiz questão de fazer a impressão dos livros, dos convites, levar para eles. 2 deles foram ao lançamento e a partir daquele momento do lançamento do livro é que eles entenderam a importância que eles têm para a história de Aracaju. Para mim, o que ficou de mais importante foi fazer com que eles entendessem que são muito importantes para a história. Para eles foram um resgate, né? Sim, porque um resgate. Imagine, eles perderam esse contato rapidamente. Sim. Uma década eles perderam o contato. Exatamente. Às vezes eu paro para pensar, porque nós falamos como a década de 90... Como se fosse algo muito distante. E viveu, e aqueles 10 anos ali, parece o quê? Foi uma eternidade. Mas se você for olhar bem, nós já estamos na década de 20, né? Exatamente. Da nova década de 20. Do século XXI, Do né? século XXI. Então até assim, o ano, né, 1999 é o século XX. Exato. Então, assim, já passaram quantos anos? 20 anos. E foi muito rápido. Muito rápido. Então, assim, para eles, esse resgate dessa história que eles tiveram deve ter sido bem comovente. Sim. Saulo, e interessante é que, assim, depois do livro, eu começo a descobrir que vários países e vários pesquisadores no Brasil também pesquisam fotografia lambe-lambe, ou seja, é um assunto que não morreu. A partir do livro, eu descubro coletivos de foto lambe-lambe que existem pessoas de outras partes do mundo pesquisando a fotografia lambe-lambe. Inclusive, muitos deles, no domingo que passou agora, nós tivemos uma reunião. Eu faço parte de um coletivo, que a gente chamava de Fotoclube Lambe-Lambe, e agora é um coletivo. E a Cássia Xavier, que é a mantenedora, que é a incentivadora, que é a mente por trás disso tudo, que é de São Paulo, que pesquisa fotografia lambe-lambe. E a gente percebe o amor dessas pessoas, né? Pesquisando e muitas ainda comprando esses equipamentos e mantendo viva essa chama. É isso que você falou aí, isso que você falou é muito importante. Nós estamos aqui em um podcast, sim, na internet, né? E muita gente que está nos assistindo nem sequer teve contato com esse universo, tipo de profissional. Né? Exatamente. Então é bom, é interessante que a gente... É manter a história viva. Exato. Agora, você como professora, porque, assim, eu tive contato, lembrando, remetendo a nossa fala anterior, né? Você disse que não sabia se eu tinha tido. Acho muito bacana, porque... Tem vários professores que me convidam para falar sobre o assunto, né, sobre a fotografia lambe-lambe. Sempre que eu estou conversando, né, que é uma história cultural, que eu estou conversando com os alunos
não especificamente na disciplina de história, mas eu falo da fotografia lambe-lambe que existiu, e aí a gente vê as carinhas de... Meu O Deus, que é isso isso, existiu. né? Que fotografia é essa? Que tipo de fotografia? Alguns depois vêm nos bastidores me perguntar e tal, como era que acontecia, como funcionava, onde pode ler o livro, né? Eu disponibilizei, eu levei o livro para várias bibliotecas, não todas da capital, né? Pública e de universidades também, pública e privada. Para as bibliotecas públicas, estão nas bibliotecas municipais. Em algumas bibliotecas do interior do estado que eu tive acesso, eu levei também, disponibilizei para que as pessoas tenham acesso à leitura, né, a conhecimento, isso é importante. E a gente vê a curiosidade, né, de entender o que é isso. Eu fico imaginando esse pessoal tocando em uma câmera. É até uma sugestão minha. Junto com o seu livro, Sim. Valia a pena você levar uma câmera. Porque, tá entendendo? Olha, isso aqui é uma câmera fotográfica. No lançamento do livro, Saulo, tem uma pessoa muito amiga, o Wilson Silva, que ele criou uma máquina caixote, né, a partir de papelão. Certo. Né, ele não criou existe mais não, Cândida? Existe. Tem até uma pessoa agora do sul do país vendendo um equipamento antigo dele. Ele trabalhou até os anos 2000, mais ou menos, com essa máquina, e agora, por uma questão de necessidade, ele está vendendo assim, o equipamento dele. Tem uma pessoa na França que faz também. Esse que entrou em contato comigo na época do lançamento para adquirir o livro, para conhecer um pouco da fotografia lambe-lambe aqui, no Nordeste, em Aracaju. E esse meu amigo, a gente levou para o lançamento do livro um protótipo de como é uma máquina. Claro, ela não funciona, não tinha química, não tinha os produtos, mas quem foi para o lançamento do livro teve acesso a como era essa máquina, com tripé, o caixote, o pano, né, que colocava as mãos para manusear a química. Ele fez em papelão, e a gente fez uma réplica perfeita, porque a gente colocou fotografia nas laterais, como os fotógrafos faziam, né? A publicidade deles eram as fotos que eles colocavam nas laterais do equipamento. Então, a gente fez esse protótipo e levou para o lançamento do livro. Em algumas entrevistas que eu concedi na época, alguns programas, a gente levou esse protótipo para mostrar como era esse equipamento, para que as pessoas entendessem, né? Deve ser muito legal, porque quando chega um determinado tempo, aí você deixa de levar aquele caixote todo, né, todo para os lugares. Sim. E passam a levar aquelas câmeras aqui. No peito, exatamente. Até hoje, né? Existe os fotógrafos que colocam. Sim, né? Mas aí são, vamos lá, os fotógrafos profissionais, né? Sim, exatamente. Eu sei que qualquer um pode ter em casa sua máquina fotográfica. Eu tenho. Então, aliás, eu tenho duas. Porque eu amo fotografar. Apesar que eu deixei um tempo, mas eu amo fotografar. Então, assim, eu tenho duas câmeras em casa. Inclusive, eu poderia ter... Eu vou deixar a foto da minha câmera aqui. Pronto, tá combinado. Mas, assim, não é uma novidade, né? Essa câmera que eu tô falando. Esse material Sim. que eu tô falando. Mas aquelas que existiam. Aquela da Samsung, assim, pequenininha. Hoje ninguém vê mais. Ninguém usa mais, que era uma pequenininha assim. Eu tenho duas dela. Porque eu comecei a adquirir e guardar para montar meu acervo. Você tem ou tinha aquelas fotografias que eles faziam que era pequenininho, que você tinha que olhar um negocinho assim? Sim, que você ficava assim olhando? Eu tenho. Você tem ainda? Pra gente fazer pra gente ver a foto, teria que ser olhando naquele visor, né? Pro pessoal de casa ter noção, é mais ou menos assim. É uma caixinha pequenininha assim, aí você tinha como se fosse uma maquinazinha fotográfica mesmo, um formato de uma maquinazinha, aí você olhava assim, ó. Eu tenho. Não é isso, Canda? Eu tenho em casa, tem um nome específico dele. Eu não lembro agora. Que lá dentro tem a fotozinha que você olha. É bem legal, né? Muito interessante. Meu Deus, Agora, essa aí deveria levar tempo, né? Pra fazer. Sim, acredito que sim. Mas essa eu não estudei. Então, gente, é muito importante nós termos noção de como foi desenvolvida, de como foi trabalhada a nossa história, de como foi vivenciada a nossa história, para não deixar morrer.
E Cândida, com esse livro maravilhoso que ela fez aqui, é do nosso estado. Vale a pena vocês de casa conferir. Inclusive, a foto da 4ª página foi feita pelos fotógrafos Lambilambes. A última página aqui. Não vou mostrar não, né? Deixa aí pra... Deixa aí pra verificar. A gente já deu spoiler demais. Já deu spoiler demais. Já mostrei um pouquinho aqui. Quem quiser conferir, saber como era, compre o livro da Cândida, gente. Vale a pena. Ela vai... A gente vai deixar o contato aqui. E ela vai assinar aqui o meu, lógico, né? Sim, que vou autografar. Eu ganhei dela, tá? Ela vai fotografar. Vou autografar. Autografar aqui pra mim. E eu quero deixar a mensagem aqui pra vocês que a história, ela é importante na nossa vida. Estudando a história, a gente pode fazer um mundo diferente. Não só o mundo, mas nós podemos fazer a nossa realidade diferente, que aí a gente está contribuindo com o universo até. Exatamente. Não é isso? Então, estudar história, acompanhar a história é de muita importância. Hoje nós temos um material vasto para estudar, né? Em um tempo atrás a gente não tinha. Então, assim, a gente tem que reviver como foi feita a história. Isso é maravilhoso. Eu espero que eu tenha passado essa mensagem aqui para vocês hoje. Espero que eu tenha levado para vocês de casa um pouco do que eu estou sentindo, da vontade que eu estou sentindo de estudar, de saber mais sobre a minha cidade de Aracaju, sobre as cidades que eu vivi. Sim, é muito importante conhecer as nossas raízes e a nossa história. E a gente só pode fazer isso através de fotografias e da leitura. Exatamente. Hoje. Não existe outra forma. Ou então das histórias, né? Porque tem as histórias. A história, também. como a gente chama, a história oral, ouvir os mais antigos. Exato, ouvir. Então, assim, hoje não. Hoje as redes sociais contam a nossa história, né? A gente só precisa ter cuidado com as fake news. É verdade. Mas conta também. Mas conta. Se você tiver cuidado Sim, e procurar fontes... muita história, com certeza. Confiáveis, né? Confiáveis, você vai estar tranquilo. Sim, ali. Com certeza. Então, assim, não deixem de ler o livro da Cândida. Não deixe de procurar a história de Sergipe. Não deixe de procurar a história da sua cidade para saber como foi construída, né, Sim, Cândida? exatamente. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Perfeito, aqui. Saulo. Perfeita mensagem. Cândida, eu quero que você fale para o nosso público, para quem está em casa, que eu já quero pedir para que, deixe as mensagens aqui para a Cândida. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que eu passo para ela. Ela responde com o maior amor que eu sei. Com certeza. E aí você aproveita, faz aquele de praxe aqui na internet. Toca no sininho, procura o joinha, comenta, compartilha, já faz tudo, né, Cândida? Exatamente. E valoriza o nosso trabalho, que é mostrar a vocês um pouco da comunicação, hoje um pouco da nossa história. E aí, enfim, até o próximo Pod-se, mas antes eu quero que Cândida fale, por favor, dê as últimas palavras dela. Eu quero agradecer o convite, muito importante a gente falar da história de Sergipe. Quero deixar aqui meu contato, minhas redes sociais, né? Instagram, Cândida Oliveira, porque Cândida Oliveira, aí vai Olive, até o V, né? Mas botando Cândida Mas eu vou Oliveira deixar aqui embaixo, tá? Meu LinkedIn também, Cândida Oliveira. Não tem um canal no YouTube, mas como o Saulo disse aqui, o Pod-se. Curte, compartilha, se inscreve, também é importante para acompanhar. Mas ela tem Instagram. Exatamente, o LinkedIn, que vai ficar aqui. Facebook eu vi também. Facebook, Cândida Oliveira. Estou à disposição. Saulo, quer me encontrar, pode ser através de Saulo. Um amigo querido, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Cândida, desejo sucesso. Pode saber mais pode adquirir diretamente comigo, né? Mas também está nas maiores livrarias aqui da capital. Também está disponível. Então, vamos aproveitar também, né, Cândida? Agora nesse finalzinho para fazer propaganda do outro. São 2 livros. São 2 livros. Né? Eu participo de outros, mas esses são os principais que eu estou, né, na linha de frente. Lentes, Memórias e Histórias. Os fotógrafos Lambilambes em Aracaju, 1950 a 1990.
Mas também temos Uma Luz em Minha Vida, Umbanda, que é um livro organizado por mim, Fábio Maurício e Thaís Lima, que fala um pouco também sobre a Umbanda, que é a religião que eu sigo. Pronto. Então, vale a pena vocês conferirem, como vocês viram um pouquinho aqui, só um pouquinho. Então, eu quero agradecer a vocês de casa por estarem me recebendo tão bem. Eu fico até emocionado, viu? De tanto carinho que eu tô recebendo. E eu quero agradecer também a nossa produtora, né? A WG Produções, que pelo espaço, maravilhoso espaço. E dizer a vocês que eu tô esperando no próximo. O próximo pode vir aí com mais comunicação, mais entretenimento, mais política, enfim. Cultura. Qualquer assunto que seja do interesse de vocês de casa. Muito obrigado. Até o próximo.